todos os fatos importantes de São João Evangelista, em Minas Gerais. O município de São João Evangelista está situado na região centro-nordeste do estado de Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, às margens do rio São Nicolau. Em 1800, nessas terras viviam índios monoxós pacíficos que praticavam agricultura de subsistência e faziam cerâmica artesanal. Mas com o tempo, as tropas e tropeiros portugueses que percorriam essa região vindos das regiões com ouro já acabando, vinham em direção à Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e pelo caminho onde hoje é o distrito de Nelson de Sena. Esses portugueses perceberam o potencial agrícola dessa região, devido ao solo fértil aqui existente. Então, no início do século XIX, construiu-se a primeira residência de Alferes Machado e sua família, primeiros civilizados, ou seja, não índios, a se estabelecerem na região. Mas a chegada do capitão Ildefonso da Rocha Freitas com sua família foi o que deu início à formação de pequenas residências às margens do Ribeirão, onde formou-se a fazenda. Guarda a tradição local nomes de alguns dos primeiros moradores de sua região, em suas ruas e praças, além de outros que se constituíram como troncos de famílias nativas do município, sendo todos esses descendentes diretos de portugueses e índios, descendência que vemos em alguns sobrenomes nativos da cidade. Já em 1880, o povoado que ali se formou foi levado à categoria de freguesia, com a denominação de São João do Suaçuí, e foi mudado 2 anos depois para São João Evangelista, nome que conservou quando se tornou vila em 1911 e depois se tornou município em 1912. Seu primeiro prefeito foi o coronel Antônio Borges do Amaral, presidente da Câmara e agente executivo de 1912 a 1918. Outro marco importante foi em 1901, que foi a criação da primeira máquina de beneficiamento do café, do coronel da época, que era o Cornélio Pimenta, que depois passaria a ser administrada por seu filho, Heitor José Pimenta. Nessa época, acontecia no Brasil o avanço tecnológico dos transportes, como Santos Dumont realizar o seu primeiro voo com 14 bis, considerado um marco na aviação. Já no Rio de Janeiro, foi a implementação de duras medidas sanitárias e a reforma urbana, comandada por Pereira Passos. Isso gerou grande polêmica na população, conhecida hoje como a Revolta da Vacina. Então, a criação do município se deu em 1911, com o território retirado do Peçanha, antes pertencente. Sua instalação oficial foi em 1º de junho de 1912. A comarca de São João Evangelista foi criada em 1948 e se instalou em 15 de novembro do mesmo ano. Assim, o seu segundo prefeito foi João Gualberto Gonçalves, de setembro de 1919 a setembro de 1921. Em 1925, chega à nossa cidade o médico Valdemar Bessiani dos Anjos, que escreveu o romance Jornal de Serra Verde, uma declaração de amor a São João Evangelista. Isso foi possível porque desde 1918 a cidade já imprimia jornais semanais, o que era um avanço enorme para a época. Nessa época, o prefeito da cidade era o Astrogildo Amaral, que ficou conhecido em 1923 a 1926. Depois dele vieram Temerval José Pimenta, Joaquim Eleto. Esses ficaram apenas 1 ano como prefeito. Depois José Coelho de Moura veio a ficar bem mais tempo no poder. Depois dele vieram Francisco Carpóforo, Santos Ribeiro, Oswaldo Pimenta, até o ano de 1951. No ano 1950 foi fundado o Clube de Futebol Vera Cruz, que durante muitos anos foi a grande paixão do povo evangelistano, que eram verdadeiros torcedores nessa época. Essa cultura de torcida foi se perdendo com o tempo. E hoje não temos o hábito de torcer principalmente pelo time da cidade. Outro ponto importante de lembrar é que nos anos de 1940 a 1945, o mundo passava por guerras e o país estava em crise. Nesse período, São João teve mais de 3 prefeitos, não citados antes. Ficaram pouco tempo no poder, sendo eles Silvio Benoni, Lincoln Soares, Ney Amaral. Já em 1951, após a saída de Oswaldo Pimenta, Euler Ribeiro foi eleito, ficando até o ano de 1955. Depois vieram Milton Albuquerque até o ano de 1956. Em seguida, José Procópio Oliveira
foi prefeito até 1963, sendo substituído nesse período somente no ano de 1960 por Antônio Amaral e retornando logo em seguida. Nesse período, no ano de 1947, foi construída a ponte sobre o rio Suaçuí, no distrito de Baguari. Essa ponte que liga São João Evangelista à Coluna. Mais uma história curiosa é que em 1940, Juscelino Kubitschek, na época prefeito de Belo Horizonte, ganhou uma rapadura produzida no distrito de Comercinho e fez altos elogios à qualidade da rapadura de São João Evangelista. No ano de 1951, também foi o ano que foi criado o Ginásio Agrícola, hoje Instituto Federal, o orgulho da região. Muitos outros prefeitos fizeram história em São João Evangelista, buscando sempre melhorias para o povo evangelistano. Entre eles estão Milton Albuquerque, José Procópio Oliveira, Mário Nunes, Idelberto Carvalho, Clarindo Carlos da Rocha, João Monteiro Filho, Nélio Queiroga, Antônio Faustino, José Neto Rocha, Walter Evangelista. Na virada do século, em São João Evangelista, o prefeito eleito em 2001 a 2004 e de 2005 a 2008 foi Pedro Queiroz Braga, conhecido ainda pelos cidadãos como Dr. Pedro, por ser um médico conhecido na região. Atualmente, temos como prefeito Hércules Procópio, em seu segundo mandato como prefeito da cidade, e continua mantendo o legado de melhorias ao município. O município de São João Evangelista tem 15.314 habitantes, segundo o IBGE de 2022. A população urbana é 9.082 habitantes e a população rural é de 6.244 habitantes, que vive numa área de 478 km², distribuído entre dois distritos, São Gerardo do Baguari e Nelson de Sena, e um povoado chamado Bom Jesus de Canabrava, situado no bioma da Mata Atlântica. O município é servido pelas rodovias BR-120 e MG-314. Está distante de 280 km de Belo Horizonte e 146 km de Governador Valadares. Ele tem como municípios limítrofes ao norte Coluna, São José do Jocuri e ao sul Guanhães e Sabinópolis. A leste temos São Pedro do Suaçuí, Peçanha e Cantagalo, e a oeste Paulistas é a sua principal cidade. A cidade se localiza no semiplano com altitude de 680 metros. É banhada pelos córregos Bom Jardim e São João e possui um clima ameno. Dois rios banham o município, o São Nicolau e o Suaçuí Grande, tendo no seu curso muitas quedas d'água. Dentre elas, uma que se destaca é a queda da usina e a da fumaça, que recebe turistas de toda a região. No setor educacional, São João Evangelista conta com vários estabelecimentos de ensino, com destaque para o Instituto Federal de Minas Gerais, que é considerado o cartão de visita da cidade, tanto pela grandiosidade de suas instalações, como pelo que ele representa em termos de geração de empregos, divulgação e peso na economia do município. O IFMG da cidade é o melhor de Minas Gerais, possui um ensino de infraestrutura de excelente qualidade e um ótimo corpo docente, que vem formando profissionais da área de alimentação, agropecuária, informática e meio ambiente. Porém, o município ainda não conseguiu explorar o potencial da instituição, devido à baixa aceitação dos produtores rurais, à assistência técnica e à migração do capital humano formado na instituição, além de outros aspectos culturais da região. A economia do município gira em torno da agropecuária, produzindo milho, feijão, leite e gado de corte. Porém, sem assistência técnica, a produção ainda é baixa. São João Evangelista sempre contou com pessoas de espírito empreendedor, tanto governantes como outros cidadãos que deram muito de si para o desenvolvimento do município e que fizeram sua história como cidade. Esse foi um vídeo sobre a história e principais fatos acontecidos. Nesse tempo teve muitos outros importantes que não consegui trazer nesse vídeo. No canal temos vídeos atualizados sobre a cidade. Você pode assisti-los clicando em algum sugerido a seguir. Mas primeiro, deixe seu comentário com sugestões para o desenvolvimento do canal aqui embaixo. Se você gosta do trabalho que o canal vem desenvolvendo, não se esqueça de apoiar comprando o e-book que está no primeiro link da descrição. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.